O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o operário teve compaixão, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, fiquem à vontade. Nesta terceira semana da Quaresma, especificamente na terça-feira, como é próprio da palavra, mas com o passar do tempo, quem acompanha a liturgia todos os dias começa a perceber que há um crescente e um aprofundamento, como que realmente um retiro, é realmente um retiro. E nós temos a oportunidade de ter uma meditação de manhã e uma meditação à tarde, a fim de, progressivamente, passo a passo, darmos atenção ao caminho interior que precisamos percorrer. O caminho de olharmos-nos diante daquele que é o modelo a ser seguido, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesta manhã, convido a todos a olharmos bem para a profecia de Daniel. Azarias, no meio do fogo, apresenta a sua necessidade. No meio do fogo, ele apresenta não só a sua necessidade, mas a necessidade de todo o povo que é provado com fogo. Ele apresenta um panorama que particularmente eu acho trágico. Ele diz no versículo 37, Senhor,
Estamos hoje reduzidos ao menor dos povos. Já fomos uma grande nação. E hoje o que nós somos? Quase nada. Somos hoje o mais humilde de toda a terra. E isso porque nós pecamos. Isso porque nós desviamos o nosso olhar de tua palavra. Neste tempo, estamos sem chefes, sem profetas, sem guias. Não temos quem nos reúna, não temos quem nos atualize a sua palavra, não temos quem nos guie. Não temos um lugar nem mesmo para poder cultuar ao Senhor. Não podemos oferecer incenso. Não podemos oferecer nossos sacrifícios. Nós não temos aonde encontrar benevolência junto de Ti, porque não temos terra, não somos mais um grande povo, nós perdemos tudo. A pessoa que não tem um ponto de refúgio, alguém que lhe deu uma palavra de inspiração e não tem o norte, o que essa pessoa tem? Azarias apresenta uma realidade de total abandono. E eu, particularmente, enquanto me preparava para esta celebração, realmente fiquei pensando. A história de cada um de nós e a história da humanidade, ela passa por uma grande prova de fogo. Nós temos tudo ao nosso alcance. E, ao mesmo tempo, não temos coisas essenciais. A juventude, desacreditada, não sabe onde realmente se reunir. E quando se reúne, vemos a tristeza que é, como aconteceu esse final de semana. As palavras de todos, inclusive de nós, que somos chamados a ser atualizadores da palavra, e isso eu não falo só nós padres, não, nós cristãos. Não tem crédito. Sempre um pé atrás. E para onde nós vamos? Para onde nós podemos correr? Ainda que nós falemos é o Senhor que é o nosso socorro, nós ficamos como que ainda sem norte, porque algumas coisas é difícil de acreditar que nós conseguimos enxergar. Azarias parece que fala um pouco daquilo que é o sentimento de muitos. Sem líderes, sem a palavra e sem norte. Mas Azarias é também o exemplo para aqueles que podem olhar ao seu redor e parecer que realmente são cercados pelas chamas. E não as chamas que possam simplesmente queimar nossos corpos, ferirmos-nos com esse fogo. Mas, pelo contrário, Azarias é também o exemplo daquele que, mesmo em tamanho caos, ele sabe em quem ele precisa, a quem ele precisa se unir, a quem ele precisa escutar e a quem ele precisa seguir. Prova disso que ele passa pela realidade do fogo,
simplesmente porque não se curva ao poder de Nabucodonosor. Existem muitos Nabucodonosores. Existem muitos que aparentemente se apresentam como a salvação de todos nós. Mas é necessário que nós tenhamos a humildade de reconhecer que nossas más escolhas, os nossos maus caminhos, a nossa falta de escuta e a nossa desatenção ao que o Senhor nos apresenta, faz com que a história da vida, que já é demasiadamente pesada, fique mais dura. Tudo porque, sem o norte, sem a palavra e sem um motivo para nos reunir, estamos sozinhos. Mas aqui vem a beleza do que Azarias diz. É assim que nós nos sentimos. É assim que a nossa realidade está, e eu falo com o Senhor sem poder estar no templo, sem poder oferecer sacrifícios, sem poder fazer nada daquilo que seria o comum da nossa realidade. Mas, de alma arrependida e um espírito humilde, te peço que nós possamos ser acolhidos, como na época em que podíamos oferecer os nossos sacrifícios, que nós possamos oferecer hoje o sacrifício de estarmos na sua presença com sinceridade. E ajuda-nos a saber e a descobrir e a entender o como te seguir até o fim da história. De agora em diante, Senhor, confiando somente em sua bondade e em sua misericórdia, porque se nos faltar isso, nós estaremos realmente completamente perdidos. Liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, ó Senhor. Ainda que tudo esteja um caos, Ele só sabe dizer: torna o teu nome glorificado, Senhor. Mas aonde o Senhor tornará o seu nome glorificado? Manifestando a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, que não desampara aqueles que, ainda que sejam pequenos, recorrem ao seu auxílio. Vindo ao encontro e sendo ainda suporte para aqueles a quem Ele trata como Pai. E vejam que interessante, justamente no versículo 43, eles têm uma expressão: e torna o teu nome glorificado, Senhor. Que é uma das expressões que mais tarde retornará numa oração simples: e santificado seja o teu nome. Na oração que todos os dias nós professamos. E daí todos devem estar questionando: por que o padre faz esse itinerário? Meus queridos, minhas queridas, nós que aqui estamos, sejamos muito atentos, porque corremos o risco de ser os menores de todos. Corremos o risco de estarmos sem norte, sem guia, ou mesmo sem a palavra, não porque o Senhor deixou de estar nos dando suporte, como Ele não deixou de dar suporte ao seu povo, mas o seu povo deixou de escutá-lo, o seu povo deixou de segui-lo, o seu povo deixou de tê-lo como ponto de encontro. E nesse tempo, como disse, aonde tantas facilidades nos são dadas, estamos cada vez mais distantes, não só uns dos outros, mas do próprio Senhor. Porque um grande problema que Daniel apresenta é que o povo, como muitas vezes acontece, tentou criar a sua própria salvação. Tentou criar o seu próprio Deus.
E Azarias, na liturgia de hoje, nos apresenta: nós não temos a ninguém a correr, a ninguém pedir socorro, senão ao Senhor. Por isso, glorifica o Teu nome na nossa história. Glorifica o Teu nome no nosso viver. Recordai, Senhor, a vossa compaixão, para que nós possamos, perseverantes, continuar a caminhar na estrada da vida, como vosso povo, oferecendo a nós, estando atentos a quem realmente proclama a sua palavra com fidelidade, dispostos a nos deixar guiar pela sua vontade, não pela nossa, e estarmos atentos a escutar aquele que não fala o que queremos, mas o que precisamos. E um dos erros que o povo de Deus cometeu é tentar achar sempre alguém que falava o que gostariam de escutar. E essa foi uma das suas condenações ao longo da história. Hoje não podemos cometer o mesmo erro. O nosso Deus tem rosto, Jesus Cristo. Tem mãos, é Jesus Cristo. Tem pés, é Jesus Cristo. Nos ama com amor infinito e nos convida a segui-lo. A história pode ser extremamente pesada, mas ela não é mais pesada do que quem perde o seu norte. Aquele que da cruz nos salva, nos dá a vida e nos apresenta o horizonte da verdadeira felicidade. Confiando nele e no seu amor, na sua compaixão, voltemo-nos a ele e apresentemos nossas preces, mas com o compromisso de sermos fiéis à sua vontade e não à nossa.